Saudando muito o Cordeiro do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos conectados. O Pai, Senhor Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a todos. Amados, dá para o Santo Livro, por gentileza. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu moro no Rio, mas confesso que eu amo esse tempinho assim, ó, frio, chovendo. Eu sou negão, mas eu gosto de frio, cara. Não gosto muito de calor, não. O cara se veste melhor, come melhor, dorme melhor, sim ou não? Poxa, aí. Ih, rapaz. Porra, não deu, mano. Vocês sempre me dão surpresa, mano. Pensatura aí, cara. Para, meu irmão. Maravilha. Esse bigodão aí, Vadão. O bigodão de respeito. O irmão aí atrás também, Deus abençoe. Cresceu, mano. Te vi pequenininho. Tô ficando velho, mano. Que isso. 1 Tessalonicenses 5. Todos, amém? Amém? Diz assim então a santa palavra. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Até aqui pode se assentar em nome de Jesus. Amém, amado? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Tessalonicenses 5 tá diferente. 1 Tessalonicenses 5,14. Vocês leram qual? Não, você só falou 5, não falou 14. Eu não falei o versículo não? Não. Ah, tá. Perdão, então. Pensei que eu tinha dito o versículo. Falei não? Amém. Mas 1 Tessalonicenses 5,14, amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, a vida cristã, ou a vida congregacional, ela tem as suas complexidades. E muito, amado, e muito. Primeiro, ela tem as suas complexidades porque nós somos diferentes. Somos muito diferentes. Diferente na criação, diferente na formação, diferente na região, diferente da forma que pensamos, da forma em que enxergamos até a própria vida. E o amor de Deus faz com que a gente se una. Então, o amor de Deus, amado, é maior do que as nossas diferenças. E faz com que, debaixo da nossa diferença e debaixo do amor de Deus, onde as Escrituras diz que esse amor nos constrange, nos leva a viver uma vida em comunidade. Mas qualquer comunidade que se preze, ela deve ter ordem, decência, leis, princípios que devem ser obedecidos por bem comum de todos. E na igreja não é diferente. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que tem as suas leis. Gálatas fala para a gente amar um ao outro e assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. Amando um ao outro, a gente vai cumprir a lei de Cristo. Então, a vida cristã, ela tem essas complexidades. E se nós não tivermos amor, amado, amor de Cristo, o amor incondicional do Senhor, a gente não consegue viver em coinonia. A gente não consegue viver em comunhão. E a pessoa que não consegue viver em comunhão, possivelmente ela tem uma dificuldade no seu próprio relacionamento com Deus. Por quê? João, ele disse que como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão a quem vê? Que é fácil, né? Não está vendo Deus. Não tem que lidar tete a tete com Deus e nem na verdade pode. Mas todos nós, com as nossas sincrasias e diferenças, a gente tem essa dificuldade de lidar com o outro.
a gente parece que vive como um porco espinho, a gente não consegue se abraçar, a gente não consegue muitas vezes se relacionar. E se a gente não viver essa coinonia na terra, no céu também não vai, amado. Por exemplo, eu sempre digo que no céu, amados irmãos, não tem denominações. Não tem Assembleia de Deus, não tem Batista, não tem Wesleyana, Presbiteriana, não tem CVV, não tem, amado. Não tem Deus e amor, não tem. O que vai ter lá? Vai ter povo de Deus, amado. Aleluia! Povo de Deus. Aqueles que amam a Cristo. Aqueles que foram colididos com a graça. Aqueles que foram transformados pelo Espírito. Aqueles que receberam a presença genuína do Espírito Santo de Deus e foram transformados, mudados. Efésios 4:22 diz: e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade proveniente da verdade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:16: e não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, isso não é pouca coisa não, amado. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, amado. Aleluia! Em cada um de nós. Quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, Cristo era uma ogiva nuclear entre os homens, amado. Tanto que quando foram prendê-lo e falaram: quem é o Cristo? Ele disse: eu sou. Os homens caíram por terra, só com ele falando: eu sou. Eles caíram por terra. Caíram por terra. E esse Deus habita em nós. Para quê? Para matar, para destruir, para viver em colisão, em diferença, em sicrasias, em ninharias, em coisas que não convêm a santos. Não. Não é. Não é. É para a gente ter comunhão. Comunhão. Isso parte de uma submissão a Deus e a sua palavra. E quem não vive comunhão aqui não vai ver comunhão no céu. Quem não vive submissão a Deus aqui não vai viver no céu. Por mais que a gente tenha as nossas diferenças, a gente deve aprender a viver com as nossas diferenças. Respeitar, compreender, entender. Paulo e Pedro, dois homens diferentes. Paulo, um homem erudito, poliglota, polido, homem formado aos pés de Gamaliel. Mas Pedro, um pescador, mano. Um homem da lida, do trabalho, da dureza, do sol escaldante, tendo que defender o pão de cada dia. Tinha família. A Bíblia diz que ele tinha sogra. Se tem sogra, tem esposa. Vamos conjecturar que Pedro tinha filhos. E judeu, amado, não é igual a gente não, que tem 1, 2 e tal. Mas judeu pode ter neném a rodo, amado. Judeu brinca, é tribo, os caras gostam de tribo. É de 6 para lá. Então, um cara para sustentar filho tem que pescar demais, amado. No meu caso, tem que cortar cabelo demais. Olha o negão como é que está gigante. Então, Pedro é diferente de Paulo. Mas Pedro tem, amados irmãos, uma personalidade vibrante. Uma personalidade que, amados irmãos, ele nem pensa, ele age. Paulo já é da reflexão, Paulo já é da letra, Paulo já é da erudição. Mas Pedro não, Pedro é da faca, mano. Chegaram para prender Jesus, ele puxou e... Mal que eu brinco, que mal... Mal meteu da capoeira, ó. Mas a orelha ficou... Tirou. Mas Pedro queria a orelha? Queria a garganta. Vai prender o meu mestre, não vai. Irmão, opa. Ou seja, é gente que quer defender a fé ferindo outras pessoas. É gente que quer defender a fé ferindo o instrumento pelo qual se vê a fé. E nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim. O nosso mestre não precisa que ninguém o defenda. Não precisa. A despeito das nossas diferenças, amado. Romanos 12:4 diz: porque assim como em um corpo tem muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Nós somos indivíduos particulares, com as nossas personalidades, com os nossos dons, talentos, aptidões, e também com as nossas mazelas. Mas a gente não deve ser guiado pelas nossas mazelas, mas olhar o valor que o outro tem na formação do próprio corpo, amado. Isso que é belo na fé cristã. Não é as nossas diferenças, capacidade intelectual, capacidade social, formação, se tem dinheiro, se não tem, não, amado irmão. Deus é glorificado nas nossas diferenças. Aleluia. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. É uma graça colorida, é uma graça que impacta, é uma graça multifacetada, mano. E a gente tem a tendência em olhar mais os defeitos do que os acertos, mano. Somos diferentes, somos indivíduos, membros uns dos outros. E devemos, amados irmãos, encorajar um ao outro a crescer na graça, no conhecimento, no amor a Deus, na piedade, no perdão, na misericórdia, oh, aleluia, na fé, no Espírito Santo, crescendo em oração, meditando na palavra, amando a Deus acima de todas as coisas, buscando a face do Espírito. É isso que a igreja brasileira precisa, de crentes assim, amadurecidos, consistentes, bíblicos. Não adianta saber e não viver, gente. Não adianta. Não adianta ter lido a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes e não viver uma vírgula sequer do que ela ordena. Não adianta. Hebreus 10, 23 em diante diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que nós devemos fazer é estimular, encorajar, motivar o irmão a crescer na graça, a pregar o Evangelho, a amar a Deus, a viver em comunhão com Cristo. Glória! E com a noiva do Cordeiro. Glória! E nós fazemos parte desse corpo, amado. Aleluia! Cada um com a sua diferença. Irmão, meu olho direito não é igual ao esquerdo, não, amado. É diferente. A minha mão de esquerda é diferente da direita. Meu pé direito é diferente do esquerdo. Nós somos diferentes, mas utilizando o poder de Deus para andarmos na presença do próprio Deus, amado. Glória! Eu já disse aqui, eu preciso de você e você de mim. Juntos nós formamos o corpo de Cristo. Estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. O que o autor dos Hebreus quer dizer? Conforme a proximidade da volta do Senhor vai crescendo, alguns vão deixando o costume de congregar. Porque eu estava conversando com o irmão e eu disse: irmão, a gente tem a capacidade ou a facilidade de destruir do que reconstruir. É mais fácil. É mais fácil abandonar do que construir. Então o autor dos Hebreus já estava profetizando aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Muitos vão deixar o costume de congregar. O que é o costume? É um hábito. É algo que é construído. Irmão, se você deixar de vir no culto na quinta, uma semana, 2, 3, se torna um hábito. Você deixa, não, vou no domingo que está tranquilo, se torna um hábito. Se você malha na academia, você malha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não sabe domingo não. Aí você volta na segunda, na terça eu vou. Não, aí terça, não, está chovendo, eu vou. Aí na quarta, eu estou meio cansado, não vou. Vai só na quinta e na sexta, beleza. Aí na outra semana você fala, não, eu vou. Aí na outra semana acontece uma situação, você não vai também. Você fica 2, 3 semanas sem ir na academia. Quando você volta, você já não tem mais aquele hábito. Você perde. Na fé cristã também não é diferente. Se você deixar de congregar, se você deixar de ler, se você deixar de orar, se você não construir esse costume, esse hábito, você perde. Você perde facilmente.
Sabe por quê? Porque nós temos o hábito do comodismo. A gente evita gastar energia. E viver em comunhão é ter energia para gastar, mano. Tem que ter energia para gastar. E Deus coloca alguns homens de Deus para serem referências de organização na própria igreja dele. Efésios diz que ele colocou Efésios 4:11. E ele mesmo, ele que é Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Deus vai colocando pessoas em posições específicas para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, ou seja, mestres na área do ensino bíblico, para organizar. Porque a nossa união, santo, se não tiver o Espírito, é caos, tá? A nossa união sem a presença é caos. É caos. Então é necessário ter o quê? Ordem, decência, acordo. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai. Então, se não tiver um acordo mútuo entre as partes, não flui. Paulo, quando ele está deixando a igreja de Éfeso, ele se reúne com os presbíteros e ele diz assim, Atos 20, versículo 28: olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo está falando para os bispos: olha só, olhe por vocês, tenham atenção na vida de vocês, e para o rebanho que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, a igreja dele, mas ele colocou vocês como responsáveis desse rebanho. Então repousa sobre meus ombros uma responsabilidade que não é pouca, mano. E não pensa que não cansa, cansa. Não pensa que pesa, pesa. Não pensa que é difícil, que é difícil. E se eu não contar com o apoio de vocês, fica insustentável. Fica insustentável. Primeiro que eu tenho que me submeter plenamente a Deus. 1 Pedro 5:2, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ou seja, apacenta tendo o cuidado dele. O rebanho é dele. O rebanho é dele, não é seu, não pertence a você, não é nada seu. Nem por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, ou seja, um desejo aviltado por dinheiro, mas de ânimo pronto. Nem por tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então eu não devo dominar nem por ganância, nem por força, nem por domínio, ou seja, autoridade ou autoritarismo. Eu não devo. Como que eu devo fazer? Apacentar, orientar, cuidar, proteger, guiar, dar direção bíblica. Bíblica. É uma responsabilidade, mano. Eu digo aqui para os meus obreiros, e digo para os irmãos, eu não leio a Bíblia para pregar. Que isso, pastor? Não. Eu leio a Bíblia para me santificar, depois eu prego. Se der tempo eu prego. Mas é um desafio pregar. Pregar quarta, quinta, domingo, é um desafio pregar. Mas eu sempre digo, eu posso até deixar de pregar, deixar de orar eu não posso. Deixar de ter comunhão com meu Deus eu não posso.
Por isso que eu devo meditar nessa escritura, para minha santificação, para minha edificação, para minha comunhão com Deus, para minha submissão à vontade do Senhor. A minha oração é para eu conhecer o meu Deus, ser conhecido dele. Por isso não deixemos de orar, de buscar a Deus, de amar a Deus, de se submeter à palavra do nosso Deus, amado. Aleluia. Não deixemos. Não deixemos. Há uma responsabilidade pastoral. 2 Timóteo 4,2 diz: pregues a palavra, inste em tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade, doutrina, ensino, paciência, ensino. Aí Timóteo perguntaria a Paulo: mas por que, Paulo? Aí Paulo: Timóteo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Timóteo, chegará o tempo em que eles não crerão na santa palavra, que eles não se submeterão à sã doutrina, mas eles vão amontoar para si doutores conforme os seus caprichos. Então, Timóteo, pregue-se, inste em tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e a saudável doutrina. Hebreus 13,17 diz: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Qual pastor? O que se sujeita a Deus. O que não se sujeita, descarta. Porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Provérbios 27:23 diz: procura saber o estado das suas ovelhas. Procura saber. Porque nós somos diferentes, irmão. Porque umas ovelhas falam, tem outras que não falam. Tem umas ovelhas que até ouvem um pouquinho melhor, tem outras que dá de surda, dá de maluca, dá de doido. Sabe por que Davi, ele fala no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda? Porque era uma forma do pastor proteger o ouvido da ovelha contra insetos que entravam no ouvido e causavam zumbido. Trazendo para a aplicação espiritual, o óleo é o símbolo do Espírito Santo, é uma proteção, é o selo que nos protege contra os zumbidos que os demônios dão no nosso ouvido. Doutrinas falsas, falsos ensinos, nos guiando para a direção equivocada, errada. E se a gente não se submeter, a gente se desvia. Aí tem um cajado para trazer para perto, para segurar, para dar direção. E de vez em quando um toquezinho na cabeça. Toco. Para a ovelha, um toco. E a igreja é isso. É esse conflito de gente, de pessoas unidos, caminhando num só propósito. Alguns não. Alguns podem estar com o coração semelhante ao de Judas. Alguns podem estar a ponto de trair, a ponto de desistir, a ponto de se equivocar que o reino é aqui. E não é. Não é o milênio ainda. Não é o milênio. Aí Paulo diz: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Olha como é que estava a igreja de Tessalônica. Olha só o termo que Paulo utilizou. Se Paulo utilizou isso, é porque alguém falou para Paulo: Paulo, a igreja aqui está uma bagunça, mano. O que está acontecendo? Não, porque quando você ensinou sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, alguns irmãos aqui danaram a andar em desordem. A gente nem falou isso aqui na quinta-feira, né? A gente esqueceu. Mas isso aqui também aconteceu na igreja de Tessalônica. Quando Paulo ensinou sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, ou melhor, na ordem certa, a vinda, parousia, e arrebatamento, arpazo. Quando Paulo começou a ensinar sobre isso, irmãos que não concatenaram o ensino de maneira coerente bíblica, falou: então para que fazer faculdade? Para que ter neném? Jesus vai voltar. Para que trabalhar? Jesus vai voltar. Não, eu vou fazer neném, eu quero cursar faculdade, eu não quero fazer curso, quero nada. Vou ficar aqui e esperar o Senhor voltar. E se puder fugir, eu fujo. Pode fugir? Pode. Então, eu falei: o quê? O quê? Tem gente aí assim?
Tem, Paulo, tem. Andando de desordem. A igreja dá um caos. Ninguém obedece o pastor, ninguém obedece as regras da igreja. Lá bagunça, lá bagunça. O quê? Eu não quero trabalhar não? Não. Os irmãos contribuindo? Sim. Está tendo oferta? Sim. E eu não quero trabalhar? Não. Também não vão comer. Olha Paulo, que pastorzão bom. Paulo escreve, não quer trabalhar, também não coma. Olha. Então, irmão, olha só. Olha como é que a gente não percebe, amado, a doutrina bíblica. E Paulo está falando, ei meu amigo, o fato de eu falar que Cristo vai voltar, que você não deve parar a sua vida não, continua a viver. Continua a viver, continua amando sua esposa. Se tem sonhos de ter um neném, tenha um neném. Se quer fazer uma faculdade, faça uma faculdade, mas faça para glorificar o nome de Deus. Glória. Se for ter um filho, para a glória de Deus. Glória. Se for viajar, para a glória de Deus. E se é para congregar, congregue para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Mas viva a ordem bíblica. Não podemos fugir disso. Paulo escreveu assim para eles, 2 Tessalonicenses 3,6 em diante: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Paulo é radical, hein? Não quer se submeter, não quer obedecer, não quer andar conforme a sã doutrina, se aparta dele. Se separa dele, é desse que tem que se separar. Quer causar desordem? Longe daqui. E não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não ouvemos desordenadamente, andamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com bom trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Versículo 9: não porque não tivéssemos autoridade, ou seja, não que nós não tivéssemos direito, mas para vos dar em nós o mesmo exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs, ou seja, batendo perna, em preguiça e não querendo não viver. Como é que a gente vai viver uma igreja sadia assim, mano? Eu falei aqui, eu tive que viver como um bombeiro, apagando incêndio. Apagando incêndio, não quero ter filho não, pastor. Mas por causa de que, santo? Não, está escrito, vai dar grávida. Não quero esse negócio não. Não, santo, você entendeu biblicamente, santo? O que quer dizer isso aí? Não, é porque o arrebatamento de Jesus, anticristo, você reconhece ele? Não, é Erdogan. Como é que é o da França? Como é que é? Não, Macron, pastor, Macron. Não, pastor, agora você tem que saber. O genro de Donald Trump, eu não sei não, hein? Falei, não, santo, não. Ainda não, santo. Ainda não é assim. Não vou vender minha casa. Não, você não vai vender tua casa não, amado. Não, porque... Calma. Não é assim. É a fé. Aleluia. É a graça. É o poder de Deus em nós, amado, Aleluia, Jesus. que nos dá a capacidade de morrer por Cristo, se assim for. Jesus disse: não temeis aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temei antes aquele que, além de poder matar o corpo, lança a alma no inferno. A esse deveis temer. Paulo disse: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Oh glória, agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Quando Cristo de fato estiver para voltar, a igreja não terá medo.
nós te aguardamos e se submetemos à sua vontade, Senhor. Aleluia. Nós queremos te ver. Enquanto a isso é necessário admoestações necessárias. Esse é o tema da minha palavra. Admoestações necessárias. Admoestações para os desordeiros que querem viver sem ordem, sem submissão, sem obedecer, causando caos, crise, conflito, guerra, contenda. É necessário ele ser exortado, admoestado em amor, para que não cause dano ao corpo. O grego quer dizer alguém que vive desordenadamente, caos, fora do posto, ou seja, é uma alusão a um soldado, que era para ele estar posicionado no posto dele, e quando o superior dele vem, ué, cadê ele? Ele não está aqui. Ué, onde que ele foi? Por que ele deixou o fuzil? Por que deixou o posto? Ele não se submete às ordens, ele vive por si, ele é autoritário, ele é insubmisso, ele faz o que quer. É o que está fora das fileiras, é o irregular, é o que se desvia das ordens, não gosta de ordem. Mas todo lugar tem ordem, gente. Todo lugar tem ordem. Na tua casa tem ordem, na minha casa tem ordem, na escola tem ordem, na padaria tem ordem. Pode não estar organizado, mas tem ordem. Todo lugar tem ordem. Tudo. Temos ordem para viver. Ou eu posso chegar aqui de qualquer maneira, posso pregar de sunga? Por quê? Porque tem ordem aqui, mano. Além de ordem, decência. Decência. Decência, melhor dizendo. E por quê? Porque tem ordem, amado. Tem princípios que devem ser seguidos, obedecidos. No seu trabalho tem ordem, no meu tem ordem. Por exemplo, quando eu comecei a colocar agendamento, quando eu comecei a colocar o site, uma galera não gostou, porque eu vivo sem ordem, pô. Quer chegar, e aí, tem quantos? Fala, tem 3. Beleza, vou ali. Não, fica aqui. Não, vou ali. Ó, tu voltar, vai chegar outro, vou dar no teu lugar. Não. Fala que tem um. Eu não vou falar nada. Vou falar que tem 3 aqui. A galera quer sair fora. Aí a ordem foi eliminando. Foi eliminando alguns, porque alguns querem viver sem ordem. E tem ordem, mano. Tem ordem. Todo lugar tem ordem. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar é obedecer, se submeter. 1 Coríntios 14:40 fala: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ordem. Olha o que a Bíblia diz, amado. Romanos 13, versículo 1 e 2. Eu poderia ler até o versículo 8, mas só esses dois aqui. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso aqui é para dar mal na cabeça, sim ou não? Não há autoridade que não venha de Deus. Não é que Deus aprove o que aquela autoridade faz, mas o ato daquela autoridade estar onde está é a permissão de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quem resiste, amado, uma autoridade ordenada por Deus, traz sobre si mesmo a própria condenação, amado. Então o nosso Deus é um Deus que gosta de ordem, de equilíbrio, de decência, de submissão. Colossenses 2,5 diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Olha, como é que a igreja de Colossenses foi conhecida? Por Paulo. Ele se alegrou em ver a firmeza e a ordem que eles tinham em Cristo. Organização, princípios obedecidos. Mas não pode haver no meio de nós alguém que queira viver sem ordem. Porque o desordeiro, amado, ele acaba infectando, ele acaba contagiando o outro. Ele acaba trazendo o outro para o seu lado. Porque ele não quer ser desordeiro sozinho, ele quer trazer o outro. Não pode, não pode. Então Paulo falou: admoeste ele, exorte ele, traga ele para perto, se assim você conseguir. E faça mais o que, Paulo? Consoleis-os de pouco ânimo.
pouco ânimo. Consoleis os de pouco ânimo. Às vezes não é assim, amado, que a gente está sem ânimo, sem disposição, sem coragem, sem vontade, mocorongo. Mocorongo, quem sabe o que é mocorongo? Falou um negócio aqui, né? Mocorongo. Isso é da antiga, né? Bem mocorongado, né? Olha, jururu, para baixo, murcho. Eu lembrei do negócio que minha esposa não gostou. Murcho, para baixo, sem ânimo, acovardado, desalentado. É aquele que vem para a igreja, mas irmão, arrastado. E chega na igreja e fala assim, não sei nem como que eu cheguei nesse lugar, cara. Não sei nem como. Aí como ele já está com pouco ânimo, desalentado, acovardado, murcho, sem coragem, mocorongo, tudo para ele está na marcha lenta. Tudo ao redor está assim. Mas não é, porque o espírito dele está sem energia, está sem força, sem vigor. Ele não está vibrante, ele não está firme, ele não está consistente. Os olhos dele, amado irmão, não estão com a testa retesada. Ei, Deus quer que você tenha a testa retesada, tenha os olhos vibrantes. Deus te chamou nessa noite para te dar o ânimo do Espírito Santo. Glória a Deus. Davi falou: Senhor, não retire de mim o teu espírito e não remova de mim a alegria da tua salvação. Ei, santo, celebre pela salvação que é em Cristo, amado. Isso já é motivo para você jubilar, chegar aqui com o peito estufado, com alegria, sorrindo, com os olhos brancos, sorriso claro, transparente. Levanta a cabeça, amado. Ei, saia desse quarto escuro, desse lugar sombrio, desse negrume, desse charco de lodo, saia desse limbo. E levante a cabeça aí, não. O meu Deus me salvou, o meu Deus me levantou, o meu Deus me restaurou. Ele transformou o meu lamento em baile, a minha tristeza em alegria. Eu louvarei o meu Deus. Aleluia. Console os de pouco ânimo. Irmão, quem está com pouco ânimo tem a tendência a voltar atrás, a se acovardar, a desistir, a voltar atrás, a retroceder, a negar o nome do Senhor. Quem está desanimado é assim. Juízes 7,3 diz assim: agora, pois, apregoai os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Os covardes, medrosos, ou seja, de pouco ânimo, é isso que quer dizer a palavra pouco ânimo, medroso, acovardado, desalentado. Ele falou: é melhor recuar. É muito bravo ser crente, está doido, é melhor voltar no mundo, está tranquilo. Estava tranquilo, como diz o cantor, tranquilo e favorável. Agora entrei na fé, uma luta danada, resistência, contrariedade. Dentro da própria igreja ninguém me entende, meu irmão não entende, minha irmã não entende, o pastor não me compreende. Está maluco? Vou recuar, vou voltar atrás. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não conta com covarde. E por que, pastor, que Ele não conta com covarde? Porque a Bíblia diz que Ele nos deu espírito, em 2 Timóteo diz, espírito de coragem, fortaleza e moderação. Deus não é medroso nem covarde, amado. Então Ele quer que você levante a cabeça e mude o seu quadro, mude a sua situação, amado. Mude a sua rotina, mude o seu jeito de ser, mude até a sua alimentação, mude, mas saia desse marasmo, mude, comece a meditar nessa escritura, estudando, anotando de maneira consistente, baixando o aplicativo, vendo no original, no grego, aprendendo, pegando musculatura bíblica, ensinando os irmãos, ensinando, pregando, lecionando, tendo uma postura diferente. A gente precisa disso, amado. Precisa disso. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tímido aqui, covarde.
É o de pouco ânimo, acovardado, o desalentado, o medroso. Tem gente assim, no meio da igreja. Aí ele diz também: sustenteis os fracos. Os fracos. O fraco aqui é o frágil, é o delicado. Mas ele é crente também. Ele é crente. A Bíblia fala do crente forte, mas também tem o fraco. Não é porque ele é fraco que ele não é crente. Ele é crente também. Só que ele é sensível, ele é delicado, ele é melindroso, ele se requer mais cuidado, ele se quer mais sensibilidade no tratamento. Porque ele é frágil. Ele não suporta uma palavra mais firme, mais dura. Você tem que ir com todo o zelo possível. Não dá para você dar um mocotó de Jeová. Você tem que dar uma papinha para ele. Que ele vai passar mal, ele vai enjoar. Então você tem que ir devagar. Por quê? Porque ele é frágil. Ele é delicado. Quando Paulo diz aqui, sustenteis os fracos, é da base. É da estrutura para ele se apoiar. E para isso é necessário paciência, submissão. Olha o que está escrito em Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Depois que eu tenho toda essa estrutura, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu gosto dessa palavra aqui, ó. Revesti-vos, ele disse, como eleito, santo e amados, de entranhas. Sabe o que quer dizer? Vísceras. Vísceras. Tenha as suas vísceras conectadas. Tenha as suas vísceras unidas, a ponto de você agir com misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, paciência, suportando, dando base ao outro. E se tiver queixa, vá até o outro. E mais o que? Perdoe. Por quê? Você foi perdoado. Você foi perdoado. Então por que você não vai perdoar o seu irmão? Você foi perdoado. Não há motivo para você não perdoar. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Não há motivo para você não amar. Você foi amado. Ah, meu marido, você foi amado. Ah, minha esposa, você foi amada. Ah, meu filho não liga para mim. Você é amado. Ah, meu marido, você foi amado. Aleluia, Deus. E esse amor não esperou você melhorar, não esperou você ler Bíblia, não esperou você nem congregar. Esse amor não esperou nada. Ele te amou assim. Aleluia. A Bíblia diz que ele te amou sendo você pecador. Viu? Ele assim te amou. Ele assim te amou. Pornógrafo, promíscuo, moribundo, falando coisas ilícitas, fazendo todo tipo de tramóia e trambicagem. Ele te amou assim. Cheio de vício, cheio de mazela. Ele te amou, amado. Ele te amou. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por vós, sendo vós ainda pecadores. Então é por isso que ele está falando: você tem a capacidade. Você foi eleito de Deus, você é um santo de Deus, você é um amado de Deus. Por isso, revestido de entranha de misericórdia, porque um dia a misericórdia te alcançou, a misericórdia te atraiu. Aquele que é rico em misericórdia, como diz Efésios capítulo 2, um dia ela te alcançou. Glória a Deus, aleluia. De benignidade, ou seja, ele foi bom com você. Eu e você merecíamos a morte, amada, a morte. Eu passei algumas vezes por risco de vida. E por que eu não morri? Não sou melhor do que ninguém. E por que eu não morri? Porque a bondade de Deus me alcançou. Aleluia.
A bondade de Deus um dia, ou melhor, toda a minha vida, ela me alcançou. Eu estava dormindo, Ele me protegendo. Eu estava acordado, Ele me guardando. Eu estava indo trabalhar, Ele me guardando. Eu estava no ventre da minha mãe, Ele me guardando. Ele era bom. Deus é bom, amado. Aleluia. Entenda isso. Deus é bom. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Glória a Deus. E nós como igreja devemos entender isso para viver em comunhão. Que o nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Ele também é humilde. Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Aleluia. Para viver em comunhão tem que ter humildade, amado. Mansidão, espírito de mansidão. Não ser rixoso, não ser rixosa. Ser manso, doce. Mas eu não consigo. Se você não consegue, você não mudou. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Manso, manso, doce, polido, polida, cortês, para tratar os frágeis, os fracos. Precisamos disso. Eu já estou terminando, minha tangedora, por favor. Grupo de louvor, se organize, por gentileza. Sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é que tem vigor, não tem nenhum. E a Bíblia diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, oh glória, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, Deus tem um renovo para a sua vida nessa noite. Ele quer mudar o seu cativeiro. Ele quer fazer isso. E é por isso que Paulo disse: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo e sustentei os fracos, e sejais paciente para com todos. Aleluia, aleluia. Ser paciente com todos. Paciência é ter a capacidade de esperar, ter a virtude de permanecer, aguardando a melhora, aguardando a mudança, aguardando ver o posicionamento. O que vive sem ordem, voltar a ter ordem, voltar a ter princípios, valores, ter submissão. O que tem pouco ânimo, agora ele está vibrante, agora ele está consistente, agora ele está renovado, mudado, porque ele foi consolado, ele foi admoestado, ele recebeu uma injeção de ânimo, ele saiu do cativeiro, ele saiu da masmorra, ele saiu da zona cinzenta e sustentar os fracos, da base e estrutura. A Bíblia diz que havia um coxo que era posto à porta do templo para pedir esmola. E ou seja, ele já estava adaptado a receber migalha, irmão. Deus não quer te dar migalha, Ele quer te dar o pão da vida. E Pedro, quando chegou naquele lugar, ele falou: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas a Bíblia diz que Pedro segurou na mão dele até que os seus tornozelos se firmassem, porque ele estava coxo há muito tempo, ele não tinha firmeza na caminhada, os pés dele estavam trôpegos. Então tem gente que precisa ser segurado na mão ou ser colocado nas costas para conseguir se sustentar na caminhada. E nessa noite o poder de Deus, o Espírito Santo do Senhor quer te conduzir dessa maneira.
suri becana. Vai ser, irmão. Aleluia. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer mudar a realidade dessa igreja. Deus quer renovar suas forças. E Ele fala, seja paciente com todos. Ou seja, se Ele fala para a gente ser paciente, é porque Ele tem a esperança que vai haver a recuperação, a restauração, o renovo, a mudança. O paciente vai sair do CTI, vai voltar a viver, a ter saúde e vigor. Igreja não é hospital não, amado. A igreja é um quartel-general, e o nosso general é Cristo. Mas todo quartel-general tem um hospital de campanha. A igreja ela pode ter um hospital de campanha, mas ela não é um hospital. Mas todo soldado que é ferido em batalha, ele chega no hospital de campanha para quê? Ser tratado, medicado, cuidado, até que ele seja regenerado e voltar para o combate. E se você está ferido, o Espírito Santo, junto com todo o corpo de Cristo, está movido para tratar você, para cuidar de você, para que você volte ao combate. Davi teve uma época que Davi já não tinha mais força, quase foi ferido. Os soldados tiraram Davi e falaram, não, Davi, você não está apto para a guerra nesse momento, fique ali. E Davi querendo. A gente deve entender, amados irmãos, a nossa condição, se nós estamos para a luta ou não, que a gente pode ser ferido em combate. Moisés foi para o monte, o povo estava lutando, só que Moisés com os braços levantados, tinha hora que ele começava a cansar, ele arriava, ele ficou, Deus, a luta está ferrenha, o povo está quase sucumbindo. Aí Moisés ia arriando, aí Arão e Hur começou a observar todo momento que Moisés arriava, o povo começava a perder. Eles falavam, não dá para Moisés ficar sozinho. Vamos lá, Hur, vamos lá, Arão. Um de cada lado foi lá e segurou Moisés. Imagina o espírito de Moisés, amado, olhando para Arão, olhando para Hur e falou, obrigado, meus irmãos, agora eu vou conseguir resistir, agora o nosso povo vai prevalecer, porque junto nós somos mais fortes e Deus nos dará a vitória. E o povo teve vitória naquele dia. Se Moisés estivesse sozinho, ele perderia. Não faz sentido eu ficar pregando aqui sem ter ninguém. Precisa ter gente, não só para ouvir, mas para a gente conviver. E conviver da melhor maneira possível. Pastor, isso significa que vai ter perfeição? Não. Não vai ter perfeição. Perfeição só na eternidade. Mas é para isso. Como o ferro afia outro ferro, assim faz um amigo. Às vezes verdades duras têm que ser ditas, mas não para destruir, para melhorar. Porque o amigo verdadeiro fala a verdade, não omite ela. E na congregação às vezes tem isso, mas é necessário ter maturidade para ouvir, para entender, porque Deus quer tratar, Ele quer mudar. E tenha paciência com todos. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus.